Se estás a pensar em emigrar, mas não fazes ideia por onde começar, este vídeo é para ti. Há tanta informação espalhada por aí, mas às vezes, em vez de ajudar, só cria mais dúvidas. Que país escolher, onde encontrar trabalho, quais documentos são precisos e por onde começar. E a verdade é que muitas pessoas desistem de emigrar não porque emigrar é difícil, mas porque não sabem realmente qual é o primeiro passo. Se o teu objetivo é construir uma vida noutro país, fica até o final deste vídeo, porque este vai ser um guia prático para te poupar meses de pesquisa e dar-te um plano claro por onde começar. Olá, seja novo por aqui, o meu nome é Dora, eu sou cabo-verdiana e atualmente eu moro na Noruega. Há 3 anos eu saí de Portugal e emigrei para a Noruega juntamente com o meu namorado, e tudo o que eu vou partilhar neste vídeo é por experiência própria, é realmente todos os passos que nós os dois demos para que hoje pudéssemos estar aqui na Noruega. O primeiro passo é, eu acho que é muito importante nós termos o porquê de querermos emigrar muito claro, porque às vezes realmente nós só precisamos de uma mudança de cenário, precisamos, sei lá, de mudar da nossa cidade, de sair da casa dos nossos pais, arranjar um novo trabalho. Nós tomamos muitas vezes certas decisões no calor do momento e depois podemos nos arrepender, e emigrar é um passo gigante, é algo que requer muita energia, muito foco, um gasto de dinheiro inicial até se estabelecerem, por isso é muito importante termos o porquê bem claro antes de tomarmos essa decisão. Por exemplo, no nosso caso, eu sempre trabalhei na área de restauração, eu não sou uma pessoa que tem uma licenciatura, eu terminei o 12º e comecei a trabalhar, e realmente há muitos anos que eu tinha esse interesse em sair de Portugal, porque eu queria coisas diferentes e eu comecei a ver muitas amigas minhas a emigrar e comecei a criar esse desejo na minha cabeça de um dia sair de Portugal, porque sinceramente Portugal começou a ficar muito pequeno, eu comecei a querer coisas maiores e com o tempo eu fui percebendo que se calhar eu não estava no lugar certo. E sejamos bem sinceros, nos meus trabalhos eu recebia sempre o salário mínimo, eu nunca recebi mais que o salário mínimo. O último trabalho que eu tive foi como ajudante de cake design, o que foi, acho que foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, e realmente eu ganhava um bocadinho mais, mas era recibo verde, era a primeira vez que eu estava a trabalhar a recibo verde, e eu recebia por hora. Os meses da época baixa era normal nós trabalharmos menos horas, então isso acabava por refletir no meu salário. E o meu namorado, ele sempre trabalhou em vários trabalhos, mas ele decidiu continuar a estudar e ele tirou o curso de robótica. Uma coisa que ele percebeu assim que começou a trabalhar é que ele, a trabalhar no ar-condicionado, ele estava a receber mais do que trabalhar na área dele. E então começou a surgir essa ideia de que sair de Portugal se calhar seria uma boa opção. Porque no nosso caso, mudar de cidade ou mudar de trabalho não ia resolver os nossos desejos, porque falando de Portugal e na nossa área de atuação, os salários não iam mudar muito dependendo da cidade onde nós estávamos. Íamos continuar ali sempre naquele mesmo patamar. Então o nosso porquê estava muito claro. Eu acho que isso facilita bastante. O segundo passo que nós demos foi escolher o país. Uma coisa que nós também tínhamos muito claro era países dentro da União Europeia não ia ser a melhor opção para nós. Por exemplo, eu sempre gostei dos Países Baixos e eu queria realmente emigrar para lá, mas uma coisa que nós percebemos é que a diferença não ia ser muito grande entre Portugal e Holanda, por exemplo, por mais que na Holanda os salários são maiores e isso tudo, mas a qualidade de vida é que nós não estávamos à procura só de um país para ganhar dinheiro. Claro que isso era o ponto crucial, era o mais importante, mas queríamos também juntar a isso tudo qualidade de vida, queríamos ter uma vida mais tranquila. A sociedade é muito parecida, é tudo muito parecido e nós realmente queríamos dar um salto e escolher algo totalmente diferente. Então começámos a pesquisar a fundo e a ver, e nós percebemos que a Noruega seria uma boa opção porque é um dos países mais felizes do mundo. Nós temos muitas regalias, estamos muito protegidos pelo sindicato, então nós vimos que realmente valia a pena o sofrimento inicial. Nós conhecemos a Noruega pelo frio, não é? Claro que ia ser um desafio, mas nós decidimos que seria a Noruega. E outra coisa que nos ajudou a escolher a Noruega, porque podíamos ter escolhido a Suíça, por exemplo, podíamos ter escolhido a Dinamarca, mas eu lembro-me de não termos escolhido a Suíça porque a segunda língua lá mais falada é o francês, se não estou em erro. Eu sei que um desses países a segunda língua mais falada é o francês e o nosso francês é péssimo e tínhamos que começar tudo de novo a estudar e isso ia demorar muito tempo. E como já tínhamos aí uma base de inglês, era muito mais fácil para que nós também pudéssemos nos adaptar e fosse mais fácil arranjar trabalho. E antes de continuar, se estiveres a gostar deste vídeo, já deixa um gosto e também inscreve no
no canal. É a única coisa que eu vou te pedir, não tens de pagar nada, não custa nada, é só clicares aí no botãozinho. Eu criei um e-book que é um documento completo, é um guia para quem pretende emigrar para a Noruega e quer toda a informação necessária para conseguir fazer essa transição de uma forma simples e sem dores de cabeça. Eu vou deixar todos os links aqui em baixo na descrição deste vídeo, ou então podem entrar no meu perfil aqui no YouTube, onde vão encontrar todos os links necessários. Vão encontrar também um link para terem acesso ao grupo do WhatsApp se quiserem. É um grupo fechado, onde eu vou partilhando dicas e informações que eu acho relevante que vocês tenham interesse em saber. Por isso, se quiseres fazer parte deste grupo, é só clicares no link que vais ser direcionado diretamente para a página do WhatsApp. O terceiro passo que nós demos foi realmente organizar a nossa vida. É meter no papel as coisas que nós tínhamos que resolver antes de sair do país. Uma coisa muito importante, e isso é uma dica de ouro mesmo, é tu resolveres a tua vida para que quando tu emigrares não levares contigo bagagens que vão acabar por pesar, porque tu quando emigras tu estás a começar uma nova vida, vais começar um novo trabalho, ou então se tu emigras com alguém, se calhar só um de vocês é que vai estar a trabalhar inicialmente, então vai levar algum tempo vocês se organizarem. E se vocês tiverem coisas para resolverem no vosso país, vai pesar bastante. A vossa cabeça não vai estar ali naquela nova vida que vocês estão a construir, vai estar no vosso país. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi meter no papel as coisas que eu precisava de resolver. Eu morava com a minha mãe, eu precisava de alguém para morar com ela, porque eu não queria deixá-la sozinha. E segundo, eu queria alguém para me ajudar a pagar a renda. Se eu deixasse tudo nas costas dela, ia pesar demasiado para ela e, como é óbvio, eu não queria isso. Eu queria alguém que lhe ajudasse a dividir as despesas para que eu não tivesse a preocupação de todos os meses mandar dinheiro para Portugal. Então o que eu fiz é, graças a Deus que eu tenho uma irmã mais velha, ela morava numa casa arrendada e na altura estava a ter alguns problemas com os senhorios, porque eles queriam vender a casa. Então eu juntei o útil ao agradável, ela mudou-se lá para casa, ou seja, não tive que me preocupar com essa parte. A segunda coisa que eu fiz foi, a maioria das coisas lá em casa, como eletricidade, gás, água, estava tudo no meu nome. O que eu fiz foi transferir tudo para o nome da minha mãe. Assim também qualquer problema que tivesse, não tivesse que ser eu a resolver, porque muitas vezes também requerem a presença da pessoa, do titular daquela conta. Ficou essa parte da casa resolvida, já não tive nenhum problema com isso, tudo resolvido, ótimo. A segunda coisa que eu tive que fazer, ou a terceira coisa que eu tive que fazer nesse sentido, foi ver as dívidas, as coisas que eu tinha para pagar. E eu tinha uma dívida no dentista, uma dívida de mais de 2.000 euros, então eu consegui arranjar um part-time num restaurante perto da minha casa, aos fins de semana, como ajudante de cozinha. Eu fui juntando esse dinheirinho e durante 6 meses eu consegui juntar o dinheiro para pagar essa dívida. E entretanto o meu namorado já tinha conseguido trabalho e já tinha vindo para a Noruega. Eu fiquei lá a organizar a minha vida, porque eu posso falar nisso num outro vídeo, mas uma coisa que eu sinto que foi muito importante para que hoje estivéssemos bem estabelecidos aqui na Noruega foi o fato de nós não termos emigrado juntos, eu ter ficado para trás a resolver as minhas coisas para que eu viajasse de uma forma mais leve, e ele também não sabia se nós íamos gostar ou se ele ia gostar da empresa onde ele ia trabalhar. Então foi muito inteligente da nossa parte ele vir primeiro, começar a trabalhar, ver como é que funcionava, ver se gostava do sítio, se fazia sentido realmente estar na Noruega ou não. Ele apaixonou-se logo, ele realmente ficou mesmo encantado. Foi um check do tipo, estava seguro eu vir, e foi a melhor decisão que nós tomamos. O quarto passo, realmente o que nós fizemos foi focarmos na língua. Apesar de termos uma base do inglês, era necessário estarmos mais à vontade com a língua, porque em Portugal nós não falávamos inglês em nenhuma situação. O que eu fiz foi tirar um curso online. O meu namorado, por acaso, ele fez um curso na Well Street, então focámos muito nessa parte para desenvolvermos um bocadinho o nosso inglês. E uma coisa que ele fez muito foi começar a mandar currículo, fez uma página no LinkedIn, começou a entrar em contato com empresas norueguesas, empresas também de recrutamento, também encontrou pessoas que trabalhavam em empresas que ele via que podia ser uma possibilidade e começou a conectar-se com elas através do LinkedIn, a fazer perguntas, a tirar dúvidas, e isso ajudou bastante. O próximo passo foi começar a marcar entrevista para que ele também fosse praticando o inglês falado e também ele ir percebendo o que é que o mercado norueguês pretendia. Porque eu acho muito corajoso pessoas que migram para países onde elas não sabem falar nada da língua. Já apanhei aqui pessoas que não sabem falar norueguês, não sabem falar inglês. Fica muito difícil, porque tu, se não tiveres alguém ao teu lado para te ajudar a tratar das burocracias, arranjar um trabalho, se não tiveres nenhuma conexão com ninguém aqui e não sabes falar
nada, não te consegues conectar com ninguém. A sério, é muito, muito difícil e isso era uma coisa que eu tinha muito receio de não conseguir dominar o inglês e chegar aqui e ficar perdida, não conseguir arranjar trabalho. Por isso, para mim, aprender a língua, ou pelo menos focar na língua, foi muito importante para que eu me sentisse mais à vontade neste país. Apesar de nós usarmos o inglês aqui na Noruega, a língua oficial do país é o norueguês. E o quinto passo é realmente ver quais é que são os documentos que são precisos, ver se tu vais precisar de um visto para entrar nesse país, vais precisar de um visto de trabalho, ou se pretendes estudar, ou por reagrupamento familiar, dependendo da situação, ou então, como no nosso caso, apesar da Noruega ser um país que está na Europa, não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço económico europeu. Isso quer dizer que os países pertencentes à União Europeia têm livre circulação na Noruega, então a única coisa que é preciso realmente é um passaporte, e com o passaporte tu podes entrar aqui na Noruega e ficar pelo menos 3 meses, mas se efetivamente tiveres a procura de trabalho, podes ficar até 6 meses. E o sexto e último passo foi realmente fazer uma reserva de emergência, porque eu vou-vos dizer uma coisa: as burocracias aqui na Noruega funcionam, as instituições funcionam, mas demora tempo, ainda por cima se vocês vierem para cá na altura das férias, que costuma ser no mês de julho, é a época do ano onde as pessoas mais tiram férias porque as escolas estão fechadas. Normalmente os pais têm que tirar férias para poderem estar com os filhos. Então o país basicamente para e as coisas ficam mais lentas. E é muito importante ter uma reserva de emergência. Porquê? Porque tu, quando vens, por exemplo, para a Noruega, até tu conseguires tratar da tua documentação, para conseguires abrir uma conta bancária, vai levar algum tempo. No meu caso, demorou para aí 4 meses para eu conseguir ter essa situação toda regularizada. Se eu não tivesse meu namorado para pagar as contas iniciais, se eu estivesse aqui sozinha, ia ser um problema. Porque não são todas as empresas que vão aceitar a transferir o teu salário para uma conta estrangeira, porque isso também implica taxas. Se tu trabalhas para uma multinacional, por exemplo, uma empresa grande, se calhar até fazem isso porque estão acostumados a trabalhar com estrangeiros e sabem que esse processo leva tempo, mas a maioria não vai fazer isso. Por isso é muito bom estares preparado. Faz uma conta no Revolut, por exemplo. Faz uma conta num banco que tu podes usar em qualquer país para te conseguires movimentar. E como eu estava a dizer, é muito importante ter essa poupança por causa disso, porque até tu receberes o teu primeiro salário pode demorar tempo. Vais ter que pagar a renda de casa, vais ter que pagar a alimentação, a tua deslocação para ires tratar das tuas burocracias, vais ter que fazer isso tudo e isso requer dinheiro. Pelo menos para te aguentar entre 4 a 6 meses. E foi isso para o vídeo de hoje. E se não queres perder os próximos vídeos, já ativa o sininho, inscreve-te no canal e deixa um gosto neste vídeo se realmente fez sentido para ti. Beijos e tchau!